Entre os anos 30 e 40, a França focou muito no desenvolvimento de tecnologia aeronáutica para a defesa, entre elas o motor Ramjet. Nesse vídeo você vai conhecer os projetos do francês René Leduc. Fala pessoal do Aero, tudo bem? E aí, gostou da estampa da camiseta que eu estou usando hoje? Essa estampa faz parte de uma coleção de 5 camisetas que estão disponíveis na loja do Aero dos aviões estranhos. Edição limitada, então se você gostou, dá uma olhadinha lá na loja, o link tá na descrição. Eu já fiz um vídeo aqui no Aero falando sobre o motor Ramjet, como ele funciona e um pouco de sua história. Mas aqui eu quero focar na participação francesa no desenvolvimento desse motor, até porque os primeiros relatos de um motor Ramjet vieram da França. E isso começou ainda lá nos primórdios da aviação, em 1908, quando René Lorin, um engenheiro francês, patenteou essa ideia lá em 1908. O conceito do motor Ramjet é teoricamente simples, porque ele não tem nenhuma parte móvel. Ele é um motor a reação que funciona acelerando o ar que já vem na frente. Só que para ele poder funcionar, esse motor já tem que estar se deslocando a pelo menos 500 km por hora. Mas ele funciona mais ou menos até 1000 km por hora. É a partir dessa velocidade que ele vai ter mais eficiência. Se você quiser saber mais detalhes do funcionamento desse motor, vai lá no outro vídeo depois que terminar esse aqui para aprender sobre o Ramjet. Em 1933, um outro engenheiro, agora o René Leduc, estava desenvolvendo projetos de uma aeronave de pesquisa com o uso de motor Ramjet. E ele não sabia ainda o que tinha sido feito no passado, até ele registrar essa ideia de desenvolvimento desse motor. Quando ele chegou para registrar, ele descobriu que um outro René, de 1908, já tinha registrado a patente de um motor desse tipo. Então, teoricamente, ele não poderia continuar com seus estudos, pelo menos patenteado. Mas o René Lorin, o primeiro René, já tinha morrido. E a patente caiu, então abriu portas aí para o novo René, agora o René Leduc, continuar com seus estudos de desenvolvimento desse tipo de motor, o motor Ramjet. A ideia do Leduc era criar uma aeronave de pesquisas para mostrar o funcionamento do motor Ramjet para depois ele equipar outras aeronaves. Então, em 1938, o Leduc começou o desenvolvimento de um projeto chamado Leduc 010, na divisão de armamentos semissecretas da França. Então você viu que esse trabalho do Leduc começou antes do início da Segunda Guerra Mundial, e ele estava desenvolvendo isso até começar a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha invadir a França. E aí nessa invasão, o que eles tentaram fazer foi esconder ao máximo aquele projeto do Ramjet para não cair na mão dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. No fim, os alemães acabaram desenvolvendo outras coisas dentro do país, mas nada teve a ver com o desenvolvimento do René Leduc. Os franceses conseguiram segurar esse projeto durante todo o período da guerra e retomaram o desenvolvimento quando a guerra já tinha acabado. Então o Leduc voltou para o desenvolvimento desse novo tipo de motor lá na fábrica da Breguet Aviation, que hoje é parte da Dassault. O Leduc 010, esse novo avião, era bem diferente de qualquer outra coisa que já tinha sido feita. Ele era um avião com 10 metros de comprimento, 10 metros e meio de envergadura e podia chegar à incrível velocidade de 800 km por hora, carregando 2 tripulantes. O mais interessante é você olhar a imagem dessa aeronave e pensar aonde vão esses tripulantes ali dentro, mas essa era uma aeronave tripulada mesmo. Diferente até de outros estudos, outros projetos que viriam a acontecer futuramente nos Estados Unidos, por exemplo, de aviões movidos com motor Ramjet não tripulados, como é o caso do D-21, por exemplo, da Lockheed. O Leduc 010 era uma aeronave, não só um motor, né? Ele tinha a sua envergadura, tinha asa, tinha estabilizadores vertical e horizontal. Mas o problema do motor Ramjet é que ele não consegue sair do zero. Ele não vence a inércia, quer dizer, ele não sai do parado e começa a ganhar velocidade sozinho. Ele precisa de algum outro motor que inicie isso, porque o Ramjet ele vai funcionar através do fluxo de ar do deslocamento. Então ele precisaria ter algum outro motor para começar esse movimento ou ser transportado por alguma outra aeronave para chegar numa determinada altitude e também numa determinada velocidade e a partir daí começar o seu voo solo. Só que antes de alguém subir nesse avião com o motor e ser lançado de uma altitude grande e ver se funcionava, é claro que os projetistas colocaram isso dentro de um túnel de vento para ver se ele teria um bom efeito aerodinâmico, se ele poderia planar, porque vale lembrar o seguinte também: o Ramjet não vence a inércia para começar o funcionamento e, ao mesmo tempo, ele não funciona para uma aproximação para pouso. Então, depois que ele faz o deslocamento em grande velocidade, o motor apaga e o avião tem que planar
até o pouso. Ao todo foram então feitos 3 testes desse tipo em túnel de vento, isso foi feito em 1947. Depois disso, o avião já estaria pronto, pelo menos aerodinamicamente falando, para fazer os testes em voo. Em abril de 1949 foram feitos os primeiros testes. O Leduc 010 foi levado por outro avião até uma altitude de 10 mil pés, ou mais ou menos 3 quilômetros, em cima da cidade de Toulouse, lá na França. De lá ele foi solto e começou o seu voo só com metade da potência do motor. O voo demorou 12 minutos e atingiu a incrível velocidade de 680 km por hora. Depois os testes continuaram. Eles conseguiram levar o Leduc 010 a uma velocidade de Mach 0.85, ou 85% da velocidade do som. E a razão de subida desse avião era incrível, 7.900 pés por minuto. Imagina, um avião subir 2,5 km mais ou menos em 1 minuto. Ele atingiu também a altitude de 36 mil pés, ou mais ou menos 11 mil metros. No total foram feitos 2 protótipos do Leduc 010 para mostrar a viabilidade desse novo tipo de motor, o Ramjet. Mas os 2 protótipos acabaram se envolvendo em acidentes. Um em 1951 e o outro em 1952. Nenhum dos 2 acidentes matou nenhum tripulante, mas o primeiro acidente destruiu o avião. O segundo deixou o avião bem danificado. Só que tudo isso foi suficiente para mostrar que o motor Ramjet podia funcionar, que essa era uma boa ideia, e isso animou os projetistas a partir para uma nova versão desse tipo de avião. Dessa ideia de uma nova versão saiu o Leduc 011, baseado no Leduc 010. Qual que era a diferença? Os franceses resolveram simplesmente colocar nas pontas das asas motores turbojato. Não modificaram nada no projeto, simplesmente adicionaram esses motores para poder resolver aquele problema de início de deslocamento da aeronave e também na hora do pouso. Só que é claro que simplesmente colocar motores a mais nas pontas das asas acabou trazendo bastante problema. Então, os projetistas da equipe do Leduc acabaram desistindo dessa ideia, retiraram os motores, mas substituíram isso por uma espécie de lastro, pesos nas pontas das asas para melhorar o balanceamento desse avião na aproximação para pouso. Só um protótipo desse tipo foi construído. Ele voou um total de 83 vezes e hoje ele está exposto em um museu lá em Le Bourget, na França. Depois do modelo Leduc 011 veio em 1953 o Leduc 021, que foi mais ou menos uma junção do que tinha de bom no Leduc 010 e no Leduc 011. Só que eles modificaram também o projeto, aumentando um pouco a capacidade de combustível em 30%, o número de tripulantes, agora não eram mais 2 pilotos, mas sim um só, a envergadura aumentou de 10,5 metros para 11,6 metros, só que essa aeronave ainda não era capaz de decolar por meios próprios. Logo, o Leduc 021 também precisava ser levado por um avião até uma determinada altitude para iniciar o seu voo. 2 protótipos do Leduc 021 foram construídos e utilizados entre 1953 e 1956, e o objetivo principal era desenvolver controles de aceleração automatizados para esse avião. Os 2 protótipos fizeram um total de 284 voos, todos atingindo uma velocidade subsônica, mas eles chegaram perto da velocidade do som. Eles já atingiram logo de cara no primeiro voo Mach 0.95, ou 95% da velocidade do som, e isso aconteceu em agosto de 1953. Agora, por que o Leduc estava desenvolvendo tudo isso naquele momento? A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, a França não estava muito ativa em nenhum tipo de conflito, então o projeto serviria para quê? Bom, na verdade, em 1953, a Força Aérea Francesa emitiu uma solicitação de uma aeronave de alto desempenho para poder interceptar qualquer ameaça aérea dentro do território francês, decolando a partir de uma pista de grama de 950 metros. Então, o Leduc viu uma grande oportunidade, falou: opa, eu tenho um projeto aí que pode fazer esse negócio. É claro que esse avião não poderia decolar ainda de uma pista de grama de 950 metros, mas ele trabalharia em algo que pudesse chegar lá. O objetivo mesmo era a interceptação. A aeronave do Leduc tinha velocidade para isso. Foi aí então que o Leduc apresentou o projeto 022 para o governo francês. Só que o 022 ainda era um projeto, não era nada. Então ele mostrou que podia fazer alguma coisa para depois começar a trabalhar nisso. Esse projeto do 022 tratava de uma aeronave com um pouco mais de 10 metros de envergadura, trem de pouso
famoso triciclo e com um motor turbojato que resolveria o problema do deslocamento inicial que tem o ramjet. Logo, ele poderia então decolar de uma pista de grama de 940 metros. E depois de decolar e atingir uma velocidade alta, ele podia acionar o ramjet, aumentar ainda mais a velocidade e interceptar qualquer coisa que sobrevoasse o território francês naquela época. E esse avião já tinha características de um caça. Ele poderia carregar 24 foguetes antiaéreos, também mísseis teleguiados. Ele tinha o motor ramjet e no primeiro projeto, na primeira proposta, seria movido por um motor turbojato Osso, mas foi substituído por um motor mais potente da Snecma, que é um fabricante de motores lá da França. Por conta desse par de motores bem potentes, esse avião poderia subir do nível do mar até 82 mil pés em só 7 minutos. A razão de subida dessa aeronave era de 11 mil pés por minuto, ou quase 3,5 km por minuto. Em dezembro de 1956, esse novo avião, o Leduc 022, fez o seu primeiro voo só com o motor turbojato funcionando. O ramjet começou a funcionar só no 34º voo de testes que aconteceu em maio de 1957. Com essa potência toda, agora esse avião passou a ser supersônico. Mas nem tudo foi fácil para esse modelo, porque depois, em um teste seguinte, na decolagem, o avião acabou pegando fogo e foi bem danificado. A construção de um segundo modelo já estava em andamento, mas o programa acabou sendo cancelado em outubro de 1957. Só que como eles já estavam fazendo esse segundo modelo, eles acabaram terminando a construção. Isso aconteceu em 1958. E por que o negócio não foi para frente? Porque, mais uma vez, por conta de falta de timing ou problema de dinheiro, acabou cancelando o projeto de construção de uma aeronave. No caso do Leduc 022, o financiamento foi cortado pelo governo francês, porque eles optaram por um outro avião, o caça Mirage 3. A Guerra da Argélia, que tinha começado em 1954, estava exigindo todo o financiamento, todo o foco do governo francês em outros projetos, como o do Mirage 3, e aí aviões como o do Leduc, o Leduc 022, acabou ficando sem dinheiro e todo o programa foi cancelado. Agora, o motor ramjet não ir para frente não foi só uma particularidade da França. Esse tipo de motor em aeronaves acabou não funcionando muito bem. Se a gente pegar aviões como o SR-71 Blackbird, ele tem um motor turbo ramjet, ou seja, tem um motor que faz o deslocamento inicial e depois o ramjet assume a velocidade mais alta. Mas é esse híbrido. Só que 100% ramjet fica mais difícil. Esse tipo de motor é mais utilizado em mísseis e não em aeronaves. Então é isso. Se você quiser saber outras informações do ramjet, não esquece, tem o vídeo que eu fiz dedicado só a esse tipo de motor. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Então, se você gostou, não esquece de curtir e comentar o que você achou também. E claro, lembrando para você se inscrever aqui no Aero por Trás da Aviação. Loja do Aero. Tem essa camiseta e outras da coleção Aviões Estranhos, 5 estampas, tá acabando, coleção limitada, então vai lá e já garante a sua. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.